Quer dizer, era um partido do regime também. Então muita gente fala assim, democracia, como se tivesse assim a luta do bem contra o Sim. mal foi derrotado. Derrotado. Não teve nada disso. O que você achou de colocarem a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro? Eu achei que foi uma retaliação ao que o Trump, as ameaças do Trump, né? Mas o senhor acha correto? Não, acho que para que você, eu não sou favorável à tornozeleira eletrônica, mas não vem ao caso. É? Né? Você não gosta da ideia? Não. É muito 1984 para mim. Mas, digamos, ele foi colocado num regime de restrição de liberdade, né? De movimentos. Eu acho que para ter isso daí você precisa ter causa. Né? Eu concordo com o que falou o Fux. Não tem nada que indique que o Bolsonaro estava querendo fugir ou coisa parecida. Eu acho que é uma utilização da justiça como uma arma política. Né? E o que você acha do Bolsonaro não poder falar e nem dar entrevista pra ninguém? É espantoso. Espantoso. Não sei onde é que acharam isso daí. Alguém tem que me mostrar a lei que diz que, Pode falar com o filho, que né? isso é possível. Isso já aconteceu no Brasil anteriormente? Alguém ser proibido de dar entrevista? Porque eu vejo presos dando entrevista. Na ditadura. Então a gente tá um sistema de lei análogo à ditadura agora, você entende? Com certeza. Se você pegar aí o AI-5, você vai ver que muita coisa que está no AI-5 o Alexandre de Moraes está fazendo. Seria o AI-6 agora. Entrou o AI-6 agora. Não, o Alexandre de Moraes é um juiz político, é um estado de exceção. Ele não seguia pela lei, é perseguição política. Eu falei isso aí inúmeras vezes. Muita gente discorda. Mas o Bolsonaro, ele não é assim, não é assado. Eu falei, olha, você acha que porque você faz uma crítica à pessoa, a pessoa entra numa situação de vale tudo. Não é assim. Né? Inclusive a pessoa pode até ser culpada e ser perseguida ao mesmo tempo. Porque o fato de você ser culpado, vamos supor, eu não acho que o Bolsonaro é culpado de grande coisa do que ele foi acusado, mas você é culpado, você tem que ser tratado de acordo com a lei. Você não pode ser perseguido. Sim, claro. Né? Então, eu acho que nós vivemos uma situação absurda e perigosa. Eu queria aproveitar, o Rui, sobre, por exemplo, você falou do regime militar. Regime militar, eu era muito criança, mas se eu não me engano, era 1985 que acaba, 1988 entra a Constituição. Não o que você entende agora, mas na época, você que viveu. Isso foi tão impactante que, como eu falei, eu era criança, eu tinha 6 anos, em 1985, e lembro bem, eu lembro muito bem do fim da ditadura. O que você pensou na época, o que você pensou com esse fim da ditadura? O que você achou que ia acontecer? E o que você pensou na época dessa nova Constituição? O que você achou que essa nova Constituição de 88 iria trazer? Bom, eu atuo politicamente desde 1979, de maneira organizada. Né? E nós estivemos durante um longo período na luta pelo fim da ditadura. Então, quando acontece em 1985 a eleição do primeiro presidente civil, o que nós vimos foi uma transação, um pacto entre os militares e a oposição. Tá falando do Sarney. O governo Sarney. Foi um pacto. Foi um pacto, foi, com toda certeza, porque o Sarney era o líder da ditadura no Congresso Nacional. Um pacto até escandaloso esse. Né? Pegaram o Tancredo Neves, que era um dos elementos mais conservadores, mais direitistas da oposição, e montaram um bloco político com um setor da ditadura. Aí, logicamente, que né, a gente conhece bem como é que é a propaganda política. Não, porque o pessoal tá aí na democracia e tal. Mentira. Esse pessoal era mesmo o pessoal de sempre da ditadura. Eles estavam fazendo aí uma manobra para evitar que a ditadura caísse de forma catastrófica. Porque nós temos que lembrar que se a eleição no colégio eleitoral foi em 85, em 84 teve o movimento das diretas já.
né, onde milhões de pessoas foram às ruas. A ditadura ela estava balançando. Mais um pouquinho e ela poderia cair de maneira catastrófica, não através de uma negociação, Sim. um processo de transição. Então, a transição foi feita para impedir a queda da ditadura, a queda catastrófica, porque a ditadura acabou caindo de qualquer maneira. Então, o governo que entrou, num certo sentido, era a continuação do governo anterior. A Constituinte de 88 ela foi dominada, né, em grande medida, pelos partidos da própria ditadura. Tudo bem, o MDB estava num ascenso, mas o MDB também era um partido da ditadura. O MDB ele existe desde 66, se não me engano, quando os partidos são dissolvidos, né, e se estabelece o bipartidarismo. Ele atravessou toda a ditadura, ele teve aí o tempo todo. Ele era um partido do regime. Quando, né, o regime militar entra em crise, que é a partir de 74, com a crise econômica mundial e o fim do milagre brasileiro, um setor da oposição começa a falar em mudança do regime, mas eles começam a falar em mudança de regime aí, 10 anos depois do golpe. Quer dizer, era um partido do regime também. Então muita gente fala assim, democracia, como se tivesse assim a luta do bem contra o mal, Sim. o mal foi derrotado. Derrotado. Não teve nada disso. Foi. Foi toda uma negociação por debaixo do pano, às costas do povo brasileiro. E a primeira Constituição, que o senhor achou? Quando o senhor viu a Constituição de 88, o senhor acompanhou a formulação dela, né? Sim, acompanhei. Nessa época eu era militante do PT, né? Certo. E nós acompanhamos, nós criticamos muito a Constituição. O PT também criticou, não é que o PT agora fala não, porque a Constituição, mas o PT não assinou a Constituição. Ah, não? Não. Quem era o principal apoiador da Constituição na época? Era o partido da ditadura e o MDB. Entendi. Quer dizer, os dois partidos, na verdade, eram partidos da ditadura. É uma Constituição essa que a gente tem, é uma Constituição resquício da ditadura, é uma Constituição da ditadura militar que a gente tem seria. Mas o que o senhor achou assim mais errado, né? O que te incomodava nessa Constituição? Primeiro que muita coisa era tudo conversa. Por exemplo, falaram, a taxa de juros não pode subir mais do que 12%. Tá na Constituição até hoje, se não me engano. Mas é para inglês ver, tava lá escrito. Todo mundo tem direito a comer, né? Tipo, umas coisas que é bem assim, bem... Não, e o problema dos direitos também. Porque ele falava o seguinte, o truque era o seguinte, é livre o exercício do direito de greve. Não para todos. Não. Na Constituição ele é livre. Porque militar não pode, né? Não, tudo bem, militar é outra história. Mas qual que é o truque? É que essa lei, que é uma lei ampla, ela vai ser regulamentada. Quando você regulamenta uma coisa dessa, o que você está fazendo? Você está diminuindo a Constituição, o efeito dessa lei. Então, por exemplo, hoje, o direito de greve no Brasil é praticamente inexistente. A regulamentação quase extinguiu o direito de greve. Você pode entrar em greve aí, vamos supor que os trabalhadores de uma categoria X ou Y entrem em greve. Aí um juiz qualquer, senta lá e fala, não, a greve é abusiva. Se você continuar com a greve, vai ter uma multa de R$10 mil por dia. Então não tem direito de greve. Se um juiz pode falar que você não pode fazer greve, não tem direito de greve. Se o juiz concordar, você poderá fazer a greve. Mas se o juiz não concordar, você não vai poder fazer a greve. E é tudo assim. A liberdade de expressão é a mesma coisa também. A Constituinte fala, é livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato. É só isso. Mas a internet não é tudo anônimo. E aí, como é que fica? Porque a internet é meio mundo anônimo falando. Não,
tudo bem, mas as pessoas, a princípio, têm. Sim. Mas o senhor acha, então, que Tem as pessoas identidade. deveriam ter o dever de colocar, você tem que ser registrado com CPF, com CPF, RG, né, para poder falar na internet? O senhor acha que deveria ser assim? Não, não acho que deveria ser assim. Não? O problema é o seguinte: toda regulamentação excessiva vai acabar tolhendo a liberdade da pessoa. Verdade.